Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês hoje o funcionamento desse sistema de cloração. Teoricamente, esses modelos são mais indicados para sistemas residenciais, onde a vazão da água não seja muito elevadas, né, comparados com a indústria ou o comércio. Isso para essa tubulação de 25 milímetros, né? Lembrando que a gente tem esses modelos em tubulações de 25, 32 e 50 milímetros. O funcionamento desse modelo vai ser para todos os outros com tubulações maiores, mas a diferença é a tubulação, né? Então, como que ele funciona? Aqui vai ser o fluxo de água que vai passar, que vai para o sistema, né? Entrada de água, saída de água, né? Aqui um outro ponto a ser mostrado, embaixo do clorador, ela tem uma seta. Então, o fluxo de água deve ser colocado ao contrário da seta. Então, a seta está assim, a água deve entrar por aqui e sair por aqui. Por quê? Porque a pastilha vai estar dentro do sistema e aí, com a passagem da água, ela vai fazendo a dissolução dessa pastilha, liberando aos poucos o cloro para o sistema. Então, vamos acompanhar aqui o fluxo da água, ele está assim, então a gente tem que instalar ele daqui para lá, né? Fluxo ao contrário. Linha principal, como que ele vai funcionar? Os dois registros vão estar fechados, né? Da laterais, e esse aqui fica aberto. Como que eu vou ajustar esse dosador? Esses dois registros, abre ele totalmente e aí eu vou fechando ele aos poucos durante o período, né? Os próximos dias. Vou deixando numa posição e vou acompanhando para ver como que vai se comportar ele na saída da caixa d'água. Por que na saída da caixa d'água? Porque o residual de cloro deve ser o suficiente para fazer toda a desinfecção da água e ainda haver um residual para que quando ele saia para o consumo ou para casa, ou enfim, para o ponto que seja, essa água ainda tenha um residual, quer dizer que ele fez todo o processo de desinfecção, ainda sobrou um pouquinho. O que seria esse pouquinho? A legislação diz que para uma água potável para consumo deve ter no mínimo 0,2 a 2 ppm de cloro livre, tá? No nosso kit, a gente acompanha a gente tem dois modelos, né? Dois modelos de vendas desse produto. Um é somente o clorador e o outro é o clorador com um quilo de cloro em pastilha, que pode ser pastilhas de 20 ou 200 gramas, e acompanha o kit. Caso você adquira só o clorador sem o kit, então vai somente o clorador. O residual de cloro para água potável, pela legislação, 0,2 a 2 ppm de cloro livre, mas no nosso caso, a gente manda um kit de cloro que ele mede o cloro total. Então esse pode ser de 0,5 a 1 ppm de cloro, já é o suficiente para que significa que toda a desinfecção necessária aconteceu e ainda sobrou alguma coisa a mais na água de residual. Então é importante que fique. Não recomendo que use muito mais níveis de cloro maiores do que esse, porque daí o gosto pode ter gosto e aí você já achar que as características podem ficar não agradáveis, mas de 0,5 a 1 é o suficiente. Então, e aí vai ajustando a posição desse registro aqui, e aí como que funciona? Quanto mais vai fechando, maior vai ser a passagem de água pelo clorador e vai para a caixa. Então, quanto mais eu fecho, maior vai ser o fluxo, maior vai ser a quantidade de cloro que vai passar para a caixa. Então, eu deixei assim, 1, 2 dias depois, dependendo do consumo da caixa, né? Você vai e mede
o residual de cloro e está muito alto. Então você vem aqui, abre mais um pouquinho, diminui a quantidade de água que vai passar pelo clorador. E aumenta a quantidade de água que passa direto sem passar por ali. Então aí o residual baixa. Então na primeira semana você vai ajustando o registro para saber qual é a posição correta. Ah, mas qual que é a posição que eu vou usar? Não tem como eu definir, porque vai depender da vazão da tua água. Então, conforme a vazão da água ou carga orgânica que possa conter nessa água, então a quantidade de cloro vai ser diferente. Então, não tem como eu definir a posição certinha. Você, a princípio, vai ter que lidar com esses ajustes iniciais. E aí, como é que funciona? Aqui, para fechar ele, depois com a mão já é o suficiente para fazer o fechamento. E aqui vem o anel O-ring, né, para fazer a posição. E aqui são as nossas pastilhas, né? São pastilhas de 20 gramas, temos também de 200 gramas. Então você vem, coloca aqui no cantinho aqui onde tem a passagem da água, tá? Então, sempre cuidado na hora de colocar a mão, né, na pastilha, lembrando que é um produto químico, precisa de cuidados. Então, o anel O-ring, ele deve ficar em cima do copo, não nessa parte de baixo, fica aqui em cima, onde ele vai encaixar aqui nessa parte do copo e vai fazer a vedação, tá? Então é só encostar, fecha até encostar, não precisa apertar demais, com a força da sua mão já é o suficiente para vedar. Caso seja necessário, aí você pode fazer mais força. Teoricamente, com o aperto da mão já é o suficiente para que não vaza a água, né? E aí uma outra situação, na hora de fazer a troca da pastilha, inclusão da pastilha nova, e tiver água na tubulação, então você também pode fechar esses dois registros para que a água não fique vazando ali. E aí depois que abriu, que colocou a pastilha, abre e deixa funcionando. Ah, eu tô com ele totalmente aberto, mas ainda tem residual de cloro, então eu não quero que passe nada de água aqui. Fecho e aí não passa mais nada de água. Então a água vai passar por aqui e o residual de cloro vai baixar lá na saída, né? Nossos produtos estão na nossa loja virtual, George Filtros, procure lá os nossos produtos e qualquer coisa, qualquer dúvida é só nos chamar.